Rio Grande do Sul, informam que o saneamento de fossas como sendo saneamento. Se não fosse assim, Montenegro estava envolvido em esgotos. E ela não está. Nós temos um sistema primário, que é o sistema individual. Qual é o nosso grande objetivo hoje? Porque o Marcos tanto batalhou com esse convênio, nossos vereadores estão aqui presentes hoje. Qual é o grande objetivo hoje da Corsã? É fazer com que todo esse esgoto que hoje está sendo depurado pelo subsolo passe a ser tratado pelas estações. Mas é errado dizer que nós não temos saneamento no Rio Grande do Sul. Nós temos um maior índice de qualidade de vida quando compararmos com água. A Corsã serviu como parâmetro para a construção de todas as outras empresas estatais que existem no Brasil. São Paulo informa que os seus municípios têm saneamento a partir das fossas sépticas, que nós temos, as prefeituras regulamentam que isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse dado é uma coisa histórica que nós precisamos mudar. A Corsã está se propondo no município de Montenegro, não só aqui em Montenegro, como todo o estado, e investir algo em torno de 2,8 bilhões de dólares, de reais, me perdoe. Eu só fazer um parênteses rapidinho para tentar entender. Laziane, eu sou de Cachoeira do Sul, não é? Na década de 60, alguns municípios contavam com uma coisa chamada água encanada. Não tinha água encanada, as pessoas serviam do quê? De poços cavados, que se puxava água com uma cordinha com uma bomba. Os mais abastados tinham uma bomba, os menos abastados tinham uma cordinha. Os poços durante o ano, durante a sua falta de chuva, secavam. E aí as pessoas começaram a falar uma coisa chamada água encanada, que era um luxo. A água encanada rapidamente passou a ser conhecida como água da Corsã. E de repente, minha senhora, passou a água encanada e as pessoas tinham poço. Não raras pessoas pegaram o seu poço e atulharam com lixo. Alguns, que eu conheço, transformaram o seu poço na poçoneira do banheiro. Jogaram as suas descargas dentro do banheiro. Essa era a consciência ambiental da década de 60. Muitos devem presenciar. Deixa eu fazer uma parte, presidente Alexandre. Nós estamos vivendo a época das altas tecnologias, da internet, do iPod, do celular, da fibra óptica, dos transplantes, das experiências com as células tronco, da manipulação dos genes. Nós estamos numa evolução fantástica. Nós não podemos falar em fossas sépticas. Isso é coisa rudimentar, ultrapassada. Né? O que acha disso, antes da sua conclusão? Ronald? Na realidade, eu acho três coisas em relação a isso. Primeiro, né, a informação de que não há em Montenegro coleta e tratamento foi dada pela Corsã hoje à tarde no programa da Rádio Gaúcha. Segundo, mesmo que a gente considerar que não é tão ruim assim a situação do Rio Grande do Sul, porque os outros estados levam em consideração outras coisas que o Rio Grande do Sul não considera, o indicador que se deseja, que é 75% pelo PNUD e pela ONU, de qualquer maneira nós estamos muito longe dele, mesmo não comparando com outro estado. Terceiro ponto, as notícias da Corsã recentes são ótimas. Inclusive naquele quadrinho do lado ali, né, de que em 6 anos se alcançar 70%, isso vai ser maravilhoso para o projeto. Exatamente, assim como recentemente, quando tivemos no debate sobre o Grande Guaíba, os investimentos que lá foram anunciados pela Corsã em Guaíba, hoje aí na notícia na Zero Hora, que vem buscando parcerias de iniciativa privada, o PAC 1, o PAC 2, então acho que são boas notícias. A nossa situação hoje é ruim. Agora, essa perspectiva e esse esforço que a Corsã está fazendo em liderar esse processo, eu acho que isso é uma ótima notícia e tomara que isso se concretize nos próximos anos. Suas conclusões, superintendente Alexandre. Analisando então, se compararmos a década de 60, a nossa ótica hoje, não é? Nós vencemos um desafio. Qual era o desafio que nós tínhamos no Estado? Ela levar água potável às pessoas, não é? Vencida essa etapa, o nosso novo desafio é aquilo que o meio ambiente nos pede, que é a depuração dos rios. Só que eu volto uma coisa dizendo que é o seguinte: fossa séptica é um tratamento antigo. O que a Corsã faz hoje, as novas tecnologias, é deixar a natureza fazer o seu próprio trabalho. Quando nós coletamos o esgoto e levamos as nossas redes, nós damos condições que a natureza faça a sua parte, porque o tratamento ainda é o mesmo. Isso não vai cair lá no lençol freático? Vai cair, mas vai cair tratado. Vai o quê? Vai cair tratado.
Hoje, o tratamento de esgoto é dar condições que a natureza faça o seu papel. Não temos nenhuma técnica nova no processo. O Lavoisier disse na natureza, nas recrimes, nas espécies que se transformam. Beleza. Nós transformamos o esgoto num produto por água. Então, a nossa fronteira hoje, para finalizar, a nossa fronteira hoje é, vencido a etapa da água, investiremos fortemente em esgoto. Por quê? Porque agora os investimentos necessários para a água já foram feitos, grande parte deles. Esperamos chegar lá. Obrigado por enquanto, superintendente. Alexander Pacico, conclua. Pois não pode passar, por favor, o próximo slide. Próximo ainda, saúde. Por favor, mais um. Tem alguns aspectos importantes a salientar no tema de saúde. A saúde no Brasil, ela só não é pior, e muita gente acha que ela é muito ruim, mas ela só não é pior por causa dos municípios. Quem investe em saúde hoje em todo o Brasil são os 5.500 municípios do Brasil. Então, no caso, por exemplo, de Montenegro, o R$ 325,48 por habitante, se nós compararmos com aquele quadrinho bem abaixo à esquerda ali, que é o investimento médio do SUS, é R$ 42,50. A média do Rio Grande do Sul é R$ 69,37, mas aqui tem, por exemplo, Porto Alegre está nessa média e boa parte dos recursos do SUS vão para Porto Alegre, porque é o centro, é a capital, mas mesmo assim, se a gente comparar com R$ 325 investidos pelo município. Então, deixa eu perguntar para o vice-prefeito Marcos Grippeler, qual é o investimento em saúde que o município é obrigado a contribuir com 15% do orçamento? Com quanto contribui, vice-prefeito Marcos? Pode trazer, nós temos um mínimo de 15%, nós chegamos a 22%. Chegamos, isso é permanente ou é... Depende de nós, aproximadamente 7 anos estamos sustentando praticamente sozinhos o Hospital Montenegro, que atende SUS, basicamente. Então nós dirigimos ao Hospital Montenegro, embora seja uma entidade privada, dirigimos recursos para atendimento, programas, agora o Estado vem e nos acompanha também isso, mas durante 7 anos nós esperamos. Muitas das nossas atividades de incentivo foram dirigidas para o hospital. Ao ano chega-se a torno de 7, 8 milhões de reais. Isso dá uma média por mês de 500 a 600 mil reais. Não, em percentuais 22 do orçamento. Sendo obrigado a pagar 15%. Sendo obrigado a pagar 22%. Nós estamos contando estadualmente o seu limite de investimento na saúde até 12%, que é obrigatório. É 12 ou 15%? No Estado é 12%. O Estado é 12%? Município 15%. Município 15%. A medida que o Estado vem investindo. O Estado não cumpre há muito tempo. Mas nós temos. O Estado, durante muito tempo, estava em 4,5%, 5%, agora está com 6%, a metade. E esperamos que nos duz, porque aí o Hospital de Montenegro está sendo estadualizado. Para nós é um alívio, porque nós podemos investir na saúde básica, na saúde preventiva, que a gente está fazendo em razão desses investimentos que fazer no hospital. Aqui tem filas de espera nas unidades? Aí? Olha, tem. Nós temos sim, mas não é nada agora, ninguém morre em filas, ninguém não morre, mas passa o trabalho. Vamos para o lugar. Nós temos os atendimentos. Quem acha que é sacrificado aqui o atendimento à saúde, quem acha, e depois eu vou botar aqui, quem acha que não, quem acha que é sofrida a saúde, levante o braço direito. Quem acha que não, 90% acha que a saúde passa trabalho, apesar da prefeitura entrar com 22% em média, quanto aos 15% que seriam obrigados. Conclua, doutor Paulo. Pois não, mas boa parte disso é o fato de que tanto o governo federal quanto os governos estaduais, de modo geral, e particularmente do Rio Grande do Sul, muito pouco cresceu o investimento em saúde per capita. Aquilo que é investido em média por habitante. Quem compensa isso são os municípios de modo geral. Então essa situação de Montenegro não é uma exceção de que o orçamento é maior do que o mínimo exigido e mesmo assim ainda temos programa de saúde. Mas os senhores e senhoras podem ter certeza, só não é pior por causa dos municípios. Se tem algo que dá para a gente elogiar muito os municípios brasileiros e os gaúchos, são os investimentos em saúde e isso tem conseguido manter num nível razoável.
Para encerrar esse tema, leitos de internação, que é aquele quadrinho da esquerda ali, o gráfico de coluna. O Rio Grande do Sul, em média, tem 2,8, 3 leitos para cada 1.000 habitantes. Montenegro está um pouco abaixo disso ainda, apesar dos investimentos hospitalares dos últimos anos, né? Ainda está com 2,4. Desses 2,4, 2,1 são SUS, então quase a totalidade dos leitos disponíveis hoje em Montenegro tem o SUS como referência. Por favor, pode passar o próximo slide, o último tema, segurança, pode passar. Aqui, apesar de segurança ser um problema mais em questão de Estado, de brigada militar, de polícia civil, nós sempre ressaltamos o grande crescimento de crimes originados a partir do tráfico de drogas. E não há como combater crimes originados a partir do tráfico de drogas sem a participação do município. Isso é uma praga. No caso de Montenegro, de 2002 a 2011, 350% de aumento do número de crimes a partir do tráfico de drogas. 60% dos crimes que acontecem no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos estão vinculados direto ou indiretamente ao tráfico de drogas. Em Porto Alegre, 75%. Boa parte dos presos estão vinculados à questão do tráfico de drogas, direto ou indiretamente. Então, integração de polícia, ação da segurança particular, câmeras de segurança, tudo isso pode ajudar muito a voltarmos a ter pelo menos uma sensação de segurança muito maior do que temos hoje no estado do Rio Grande do Sul. Vou fazer uma conta para o empresário Fred Calduro, que liderou um grande movimento, me lembro até de uma participação do Fred em Conversas Cruzadas da TV Com, porque estava servindo de modelo, Montenegro contra o crack. Voltou a crise? Mas a relação é pior porque teve esse movimento, né? Montenegro, historicamente, sempre teve uma rota, né, de tráfico, apesar dessa... Né, nos vamos olhar pela questão geográfica, tem os ônus e os bônus. Então, na realidade, só não piorou esses números porque aconteceu esse movimento. E a polícia é eficiente no combate ao Montenegro? E aqui eu quero dizer assim, ó, todos, e o exemplo que eu dei no início da minha apresentação, todos, sem tirar ninguém, né, município, brigada, todos, polícia civil, todos estavam sentados na mesma mesa. Por isso, vocês abandonaram a mesa ou continuam? A mesa está abandonada. Está abandonada, então, justamente por causa dessas questões que quando começa movimentos de outras ordens, de começar as pessoas quererem trazer um movimento muito mais para si do que para o todo, o movimento... Quem quis atrair para si? Não tem um ou outro. Acho que começou de várias formas. Por um lado, a secretaria chega de uma forma, aí já o empresário de outra, e aí começou essa divisão. Houve problema político partidário? Não, isso não influenciou. Não, isso é vamos falar assim, praticamente uma regra que quando se colocava isso à frente, não estava junto desse movimento. Mas, enfim, nós conseguimos grandes conquistas. Eu tenho que dizer que a Prefeitura foi uma grande parceira nisso, né? E gostaria eu que a Prefeitura, esse exemplo que ficou, né? Ela poderia apontar, ou não? Ela poderia fazer em todas as esferas, mas eu digo assim, ó, eu acho que isso aqui, Ronaldo, deixa claro que o movimento ele teve aqui em São Momento, durou 1 ano e meio a quase 2, né? Se tu me perguntar hoje para escolas no município, para questões da saúde, a secretária está aqui, eu acredito que se estiver poderia se manifestar, mas continua se fazendo individualmente o que se fez, se deixou plantado. Isso continua sendo feito. Ou seja, palestras, a brigada continua dando palestras, né, nas escolas, as professoras continuam, de alguma forma, dentro
Na grade curricular, Isso basta. não basta. Qual é? Tem que continuar. Tem que ter trabalho de campo. Tem que ter trabalho de campo. Forte. Qual é o ano que foi isso, seu Fred? Qual é o ano que foi? Faz em 2000 e... Nós estamos em 2012, 2010, 2011. 2009 a 2010. Aquele trabalho, Ronald, foi tão notório, foi objeto de uma reportagem de destaque no jornal 0 Hora. Uma coisa ela dizer, mas eu queria ressaltar isso, que apesar desse crescimento entre 2002 e 2010, em 2009 houve um pico, como pode ver ali no gráfico, né? E ele é decrescente, ele é muito acima de 2002. Mas então talvez esse trabalho tenha surgido um efeito, né? Longe do ideal, mas com um resultado positivo. Eu gostaria desse dado que tu tem, o que é isso? Isso é o registro? O registro de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, vinculados ao tráfico de drogas. Não, mas aí eu quero te dizer, nós tivemos aqui, nesse momento, a Lica aqui há pouco colocou, e foi um grande parceiro também desse projeto, toda e qualquer ocorrência nós ecoava a todos os cantos e era registrado efetivamente. O que eu posso te dizer é que aquilo ali é o retrato de uma ação que registrou o que estava acontecendo. O que eu acredito que começa a baixar aqui no indicador é o retrato de que não se registra mais. Entendeu? Conclua, por favor. Ok. Não, só para concluir, eu queria corroborar também, pode passar por favor o último slide, com as questões que foram colocadas aqui, da questão da governança, do planejamento, né? E acho que aqui hoje os senhores e senhoras têm uma grande oportunidade de formar um grupo que pode iniciar esse planejamento. Tem representantes do poder público, da iniciativa privada, das universidades, das escolas técnicas, quem sabe não fecham esse acordo aqui. Esse é um ponto. Segundo ponto, tendo o presidente da Fieres de Montenegro, Heitor Miller, tendo o Lazier Martins na Rádio Gaúcha, vocês não podem perder essa oportunidade de trabalhar nesse sentido da governança conjunta. Muito obrigado. Paga o teu jantar. Professora Juliana Capri, por que Montenegro, tendo tanto destaque na qualidade da sua educação, é um município tão fraco no ensino da matemática na 8ª e 4ª séries? Bom, a minha área de trabalho atualmente é o ensino médio. Só deve ter um conhecimento abrangente em termos de educação. Eu acredito que esses dados eles já vêm, as escolas, principalmente da realidade talvez mais que são as públicas estaduais, já vêm trabalhando nessa retomada destes indicadores que vem deixando o estado do Rio Grande do Sul muito aquém dos demais estados da federação. Mas eu acredito que isso já é um problema social e antes, aqui nós conversávamos que hoje a educação, os resultados da educação, eles são muito mais o resultado da sociedade. Dessa sociedade que está hoje organizada, da falta da participação da família, da falta do amparo. Mas a família não sabe ensinar matemática? Não, mas a questão não é que a família saiba ensinar matemática, mas os alunos chegam nas escolas, notadamente as públicas, com uma série de problemas sociais, enfim, que a última coisa que tu vais querer é estudar matemática. Então, a escola hoje ela tem que dar conta de uma série de fatores que não são apenas aqueles de ensinar a matemática, de ensinar o português. Além disso, a gente tem que ir além. O que a escola faz? Ela vai dar conta de resolver o problema, seja da sua constituição física, de estar bem alimentada para chegar e ter condições de aprender, de estar bem vestido, de estar limpo. Isso faz a diferença. É fácil ensinar os alunos prontos, sem dificuldades. Eu acho que o grande desafio é a gente ensinar justamente esse. Pois não, obrigado. Tem no auditório algum professor de matemática, pedagogo, ou alguém que tem uma opinião sobre esse baixo rendimento nas 8ª e 9ª séries da matemática no município?
Quem se apresenta, por favor? Qual é o seu nome, por gentileza? Nome? Josefa, lá da Escola São João Batista, de matemática. Boa noite a todos. Eu sou professora de matemática da Escola São João Batista e eu sinto a dificuldade no ensino no segundo grau, que já vem sendo direcionado lá do primeiro grau, que os professores, nós professores, não estamos assim preparados para fazer com que a matemática seja mais prática. Os alunos não gostam mais das nossas aulas de matemáticas teóricas da cálculo se tu não vai para a realidade. Então, quando acontece de provas, concursos, que é lógico, eles têm a dificuldade na interpretação. Então, o problema da matemática está aí. Nós, professores, também devemos ser reciclados para isso. A senhora sabe, professora José, que uma das maiores carências do Brasil é de engenheiros. O Brasil forma atualmente 33 mil engenheiros por ano. A China forma 500 mil engenheiros por ano, das várias naturezas. E o Brasil, um país em desenvolvimento, precisa de engenheiros para a construção de rodovias, de usinas, de aeroportos, de portos, de habitação popular, etc. E a engenharia depende principalmente da matemática. O que nós precisamos fazer para redespertar o ensino da matemática? Eu acredito que é essa parte que nós, professores mesmo, temos que ser modificados, temos que ser reciclados, para ir para o lado prático e ver nas áreas do conhecimento também das engenharias quais os conteúdos que nós devemos trabalhar mais. Porque às vezes a gente, inclusive numa época eu fiz um trabalho no segundo grau, que eles pesquisavam determinados cursos, qual era o conteúdo de matemática aplicada. Então, devia uma aplicação prática, porque de repente estava trabalhando conteúdo e eles falavam, para que aprender isso, professor? Então, aí a gente fez, eles foram nas faculdades e identificaram nos cursos quais eram os conteúdos que havia necessidade de trabalhar. Então, a gente fazia isso. Então, eu acho que você vai pegar na Escola São João Batista com a sua liderança, retomar esses interesses para a melhor formação na matemática. Tá bom, isso eu vou tentar fazer. Obrigada. Acho que essa vai prestar um grande serviço. Obrigado por sua participação. Empresário Carl Kindle, o que está achando do debate até agora? Que ponto lhe cabe salientar a essa altura dos acontecimentos?